proposta de um espetáculo juntando, né, fazendo as junções dos 3 CCAs, ela iniciou em 2010, quando na época existia apenas o CCA Sonho Jovem, só que até então a forma de apresentação era por mostras culturais, ou seja, cada oficina fazia uma microapresentação e apresentava. A partir de 2011, com o surgimento de mais um CCA, que foi o Semeando Esperança, nós decidimos alterar a proposta de encerramento das atividades com as crianças. Então, criou-se um espetáculo que fizesse a junção de 2 espaços, que era o Sonho Jovem e o Semeando. E não mais a partir de mostra, mas com um conteúdo um pouco diferenciado, ou seja, tendo um tema que norteasse os trabalhos. E na época decidimos juntar essas crianças diariamente, então todos os dias, tanto o Semeando como o Sonho Jovem se deslocavam para que pudessem ensaiar coletivamente. Em 2012, percebendo as dificuldades desse deslocamento de ensaios diários, decidimos fazer uma proposta também diferenciada, de não mais ter esses encontros diários, mas que cada educador, no seu núcleo, pudesse criar, né, uma cena, e essas cenas depois fossem combinadas, intercaladas, de forma que se criasse um espetáculo. Também percebemos que deu certo. Em 2013, com o surgimento do Margarida, nós alteramos essa proposta e tentamos fazer novamente separado. A avaliação é que separado dava para fazer, mas junto o resultado era melhor, maior e com resultados melhores também para as crianças, porque elas tinham um enriquecimento também de perceber de que forma que eu posso compor com o outro. Então, em 2014, né, o ano em que estamos, decidimos optar pela proposta de continuar fazendo coletivamente, um desafio um pouco maior, porque aumentou o número de crianças, aumentou o número de educadores. Então, este ano, 2014, né, estamos mais uma vez com uma proposta inovadora e diferenciada, que é levar para o palco aproximadamente 300 crianças de 3 espaços diferentes, com propostas diferentes, mas que têm em comum a base cultural e o tema que foi trabalhado com todas as crianças. O resultado inicial mesmo, né, não acontecendo ainda a apresentação, a gente percebeu o quanto uma criança ela aprende também com a outra, né, não só com a outra que está no seu espaço, mas com as outras que pertencem aos outros núcleos. Eu gostaria de agradecer primeiramente as crianças e os adolescentes que se dispuseram a participar desse processo, né, a encarar esse desafio, porque não é fácil, principalmente para eles, né, sair da sua rotina, sair, né, da forma como estão acostumados a trabalhar e encarar coisas novas, diferenciadas, mais difíceis. Em segundo lugar, agradeço aos educadores, né, que se empenharam com garra, com dedicação. Agradeço também a direção da organização por acreditar nessa proposta, por dar liberdade aos educadores e aos gerentes para que eles possam criar, para que eles possam fazer. O meu trabalho foi trazer referências, né, sobre do que as cenas iriam tratar. Então eu trouxe muitos vídeos, muitos textos para serem lidos com eles. E o processo de criação, né, dar uma orientada no processo de criação. Então, para dar um norte, assim, para não ficar... Na verdade, para não abrir o leque, né, mas para fechar diante das possibilidades que a gente já tinha. Ele aparece na cena de agressão às mulheres, né, que foi uma cena bem forte. Tanto o processo de criação quanto a estética em si, né, o produto final. Aparece também na cena que trata sobre deficiência física. Foi muito intensa. Foi tudo muito intenso, tudo muito verdadeiro, sabe?
Acho que tudo que eles trouxeram, eles usaram de alguma forma para as criações, assim. Foi, especificamente a cena de violência contra a mulher, foi uma cena muito difícil de trabalhar. A desconstrução do machismo entre os adolescentes, e são coisas que hoje é muito legal, porque você vê o resultado disso e você vê eles comentando coisas assim o tempo inteiro. Então, tipo, olha, lembra disso, lembra do que a gente conversou na aula, e não sei o quê. Mas foi muito difícil, assim. Foi difícil pela intensidade, não difícil porque não acontecia. Aconteceu de uma forma maravilhosa. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, aos educandos, por se permitirem se entregarem da forma como eles foram entregues, por eu ter tido a oportunidade de compartilhar desse momento tão verdadeiro e de crescimento, tanto para eles quanto para mim e para quem assistiu. E eu gostaria de agradecer aos CCAs, né, por essa ideia, por essa iniciativa, por toda a equipe por ter abraçado a ideia. E a vocês que estão assistindo esse vídeo. E é isso, aos pais, né, a família, por estar com a gente, né, nessa construção. A minha participação no espetáculo, eu pude estar ajudando com a dança, que seria com o breaking. E foi bem bacana, porque a gente trabalhava muito a questão da criação, a gente trabalhava os gostos, então assim, com sugestões, então as crianças vinham com sugestões e aí a gente criava as cenas. E eu tive um problema, eu tive que viajar, então como eu tive que viajar, eu fiquei um tempo fora desse processo de espetáculo e eu perdi muita coisa, assim, foram criadas coisas enquanto eu não estava, e quando eu cheguei eu estava um pouco perdido, mas aí a gente foi se adequando e foi muito bacana essa parte de estar podendo colaborar com o grupo na questão do breaking, na questão da gente estar trabalhando a questão de igualdade, que seria a igualdade de gêneros, o tema que a gente trabalhou no espetáculo. Então achei muito bacana a criação que nós tivemos. Já a integração dos CCAs foi uma coisa bem bacana, bem difícil também, porque assim, por a gente não estar trabalhando sempre juntos, não estar vendo a cena dos outros, então era um pouco difícil de entender. Mas foi bem bacana por ser uma quantidade bem maior de crianças em cena e foi bem prazeroso ver todas aquelas crianças em palco, mesmo com toda a dificuldade que a gente tivemos para ensaiar. E eu queria agradecer a todas as crianças que estiveram em cena, no espetáculo com a gente, por ter passado por aquele momento difícil, de tanto cansaço que a gente estava ensaiando ali todos os dias. Então eu agradeço não só pelo espetáculo incrível que a gente teve, mas também, e fora a paciência que tivemos de ensaiar todos os dias, mas também pelo aprendizado que eu tive com vocês. De não somente estar ensinando, passando o meu conhecimento, mas pegando um pouco de conhecimento com vocês também. É a primeira vez que eu participo de um processo da infraestrutura de um espetáculo. Eu já participei do espetáculo enquanto participante, quando adolescente, mas é a primeira vez que eu vejo assim de fora, né, o todo. E está sendo uma experiência muito especial, muito importante, porque nós estamos conseguindo integrar verdadeiramente esses três espaços, né, com a comunicação dos três espaços, dos três CCAs, e aí a gente está sempre em contato, tentando se falar por e-mail, seja via WhatsApp, pessoalmente, para estar tentando mesmo passar as informações que está acontecendo em cada espaço para que o espetáculo teu, né, consiga alcançar o objetivo proposto. O espetáculo, ele foi escolhido, esse tema partiu dos próprios educandos, então essa necessidade deles de contar qual eram as dificuldades do dia a dia, da relação com o outro, né? E surgiu mais o tema bullying, né? E a partir desse tema foi destrinchando algumas vertentes sobre o que seria o bullying, né? A violência contra o outro e como trabalhar essa violência, esse processo violento para se tornar um processo de amadurecimento, de uma relação saudável entre as crianças e os adolescentes, e que isso seja levado também para as casas e também com a proposta de fortalecimento de vínculos tanto entre eles e com as famílias. Então a proposta partiu deles
E aí, conforme esses temas, os 3 CCAs, nós sentamos em uma parada pedagógica para estar decidindo da onde partiríamos, né? E nós partimos do pressuposto de que por que não falar sobre a nossa origem, né, enquanto brasileiros, da onde vimos e qual que é a nossa verdadeira história. E aí nós partimos cada CCA com o seu trabalho, né, com essa questão da origem, da cultura indígena, da cultura portuguesa, europeia, né, com a cultura africana. E aí, a partir desse contexto, nós começamos a trabalhar todas as formas de violência. Então, as principais formas de violência que eles viam no cotidiano, que eles viam no dia a dia. O espetáculo foi criado de um modo colaborativo. As crianças que criaram as cenas, as crianças e adolescentes que criaram as cenas. Então, a partir de todas as pesquisas, as leituras que os educadores forneceram a eles, eles foram criando o processo de espetáculo. O objetivo do espetáculo não é dar uma resposta. Então, para ser uma pessoa bacana, você precisa ser dessa forma. Mas sim, trazer formas de reflexão para que as pessoas saiam dali com uma angústia, com algo a se pensar, né? A pensar em se modificar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar participando desse espetáculo, desse processo. Agradecer a todos os educadores, aos outros assistentes, às gerentes, as pessoas que estão envolvidas como um todo nesse espetáculo. Dizer que eu estou muito feliz de fazer parte desse espetáculo e agradecer, acima de tudo, essas crianças, adolescentes, essas famílias, e que eu tenho certeza que vocês irão arrasar no palco, que nós estamos acompanhando o trabalho de vocês, que nós confiamos em vocês e eu tenho certeza que vocês vão fazer um ótimo trabalho. É isso aí, parabéns. Aqui a gente faz um trabalho socioeducativo e aí a gente usa a arte como ferramenta. Todos os anos o projeto ele finaliza todo o processo com um projeto de teatro, uma apresentação que acontece unindo todos os CCAs vinculados à Associação União da Juta. Esse ano é o primeiro ano do Margarida, então ao invés de 2 projetos a gente trabalha com 3 projetos e aí são quase 300 crianças em cena. Essas pesquisas elas tinham a ver com o entendimento, de trabalhar na criança o entendimento de que nós somos criados a partir de diferenças. Então a gente começou falando da nossa Constituição enquanto povo brasileiro, dos negros, da influência dos índios, dos portugueses. E aí a gente usou de brincadeiras, de cantigas, de contação de história para que isso fosse melhor entendido. Aí a gente começou a perceber o que é que causavam essas violências, o que causava o bullying na escola, o que causava a supremacia do homem sobre a mulher. E aí cada núcleo ganhou um tema para destrinchar dentro de sala. Eu tenho percebido que eles têm ficado mais atentos às relações, eles têm sido mais cuidadosos, então eles já conseguem me apontar onde é que eles conseguem diagnosticar essas relações de diferença entre um e outro. Isso em brincadeira, às vezes a gente vê as crianças no pátio fazendo isso. Uma criança da turma do Kennedy, né, uma vez usou um exemplo de nós não estamos trabalhando a igualdade de gêneros, então por que eu não posso fazer isso e tal pessoa pode? Então a gente vê isso nascendo nas pequenas relações do dia a dia, numa brincadeira, numa fala. Isso tem sido bastante bacana. Espero que todo esse trabalho movimente questionamentos em todas as pessoas. Eu estou muito grata, sou muito grata às crianças que estão tentando, se doando ao máximo. Eu gostaria de agradecer a todas as crianças que contribuíram das mais diversas maneiras com esse espetáculo, todos aqueles que trouxeram referências de casa, histórias, todos aqueles que vieram motivados pelo ensaio, que vieram com propostas novas. Foi muito, muito, muito bacana trabalhar com todos e eu acho que o resultado disso vai ser uma coisa muito gratificante para todos. Bom, a minha participação no espetáculo foi um tanto quanto
Foi pouca, porque eu estava mais na área da informática, né? Então eu não participei do modo artístico, né, do processo. Então eu comecei a acompanhar mais a parte dos ensaios mesmo, assim, na produção, então na questão dos figurinos, nos dias dos espetáculos mesmo. Então eu fiquei auxiliando na coxia, enfim, as crianças, questão de maquiagem. Então eu fiquei mais na produção mesmo do espetáculo do que no processo, né? Não fiz parte tanto do processo, fiquei mais nos dias que aconteceram mesmo. Bom, mexeu muito comigo a questão do espetáculo, o tema, porque ter, né, gostos para sentir, histórias para ouvir, é uma coisa que eu acredito que tenha mexido com todo mundo, né? Cada cena, assim, então uma passagem para outra, eu achei tudo muito verdadeiro. Foi um grande aprendizado para mim, porque eu já fiz parte de vários espetáculos e aí agora eu fiz como produção. Então, foi uma coisa muito interessante, assim, participar. O tema foi bem trabalhado e acredito que as crianças tenham se doado muito para estar ali, né? Ninguém fez por fazer, todas as crianças estavam ali em cena presentes, de corpo e alma. Então, foi uma coisa que foi muito boa para mim estar acompanhando, mesmo de longe e às vezes de perto, foi muito gratificante. Gostaria de agradecer a todos os CCAs, né, o CCA Margarida, o CCA Semeando, Sonho Jovem, por me darem essa oportunidade de estar participando desse espetáculo que foi tão lindo, tão bem feito. A todos os educadores, né, então eu agradeço por sempre estarem me auxiliando, né, no meu estágio. A cada criança também, por a gente ensinar e aprender com elas, né? Então isso é muito bom para nossa vida. Esse espetáculo que passou vai ser algo que a gente vai levar pela nossa vida inteira, não vai ser esquecido, não foi esquecido. E é isso, eu gostaria de agradecer a Adriana, todos os coordenadores, todo mundo, e ao espaço, né, que é sempre aberto, está sempre de portas abertas para me receber. Trabalhar a relação sexual com os adolescentes, de certa forma, é algo muito delicado, porque dentro das reflexões que tivemos, percebemos que a intolerância, que a homofobia está enraizada na sociedade que vivemos. Eu fiquei até surpresa de trabalhar esse tema com eles, porque eles estavam muito abertos para experimentar e se desafiar contra esse preconceito que já estava dentro deles. E uma das frases que eu acho mais incrível, assim, que eu perguntei para os 4 meninos, pro Isaac, pro Breno, pro Vinícius e pro Alexandre, qual é a palavra dessa cena? O que vocês querem dizer para o público com a cena entre 2 homens? E eles disseram que não queria fazer uma cena com agressão, que não queria, que isso já, só ligar a TV já estava explícito e não precisava se reproduzir novamente no palco com pessoas que já assistem a TV, que já têm essa informação diariamente. Eles disseram que queriam expor o amor entre 2 homens, e que fosse uma sequência repetitiva, para que o público estranhe de primeira instância, mas que depois ache belo. Então, o sentimento mais puro que existe, que foi nosso norte, foi o amor. Com as meninas, a gente trabalhou um pouco sobre o machismo, o feminismo e que postura a mulher tem na sociedade em que a gente vive. E foi uma pesquisa muito intensa e muito gostosa de fazer, porque elas hoje sim se percebe quanto elas são importantes para a sociedade, quanto elas são importantes para uma evolução. Que os sonhos não é ser só dona de casa, pode ser sim dona de casa, mas elas podem alcançar o mundo se quiser. Eu queria agradecer aos adolescentes por confiar no meu trabalho enquanto arte educadora. Em especial, agradecer ao G3 por toda a confiança. O grupo 3, ele foi um grupo que permitiu que eu provocasse e permitiu ser provocados. O resultado dessa cena maravilhosa que eles fazem. O grupo 6, de agradecer também esse momento e entender, hoje eu entendo que o processo ele é doloroso sim. A gente chora, a gente quer jogar coisas fora, mas
entender que o ser artista, que eu vejo todas as vezes que eu venho pra cá e visualizo vocês são artistas. Entender que é necessário sim essa renovação a todo instante. Então com o grupo 6 eu aprendo a palavra superação, a se superar sempre, a renovar sempre. Então muito obrigada, gratidão mesmo, eu amo muito vocês. Estão vendo? Nada do gramado era aberto. Nada. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Ninguém mais deseja as duas cores. Roxo, roxo. Trago no peito essa marca, a estranha mania de ter fé na vida. É mais fácil morrer do que esquecer. É ruim demais morrer em vida. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Bom, durante o processo do espetáculo, eu fiquei na área da coordenação artística e pedagógica, supervisionando os trabalhos em sala de aula, acompanhando os educadores, os planejamentos, assim como fazendo pesquisa e trazendo material para facilitar o tema ser desenvolvido com as crianças e os adolescentes. Foi um tema bem interessante, a gente teve muitos problemas em sala de aula referente a saber lidar com a diferença, que é o tema central desse espetáculo, mas as crianças foram sensibilizadas pela arte e eu fico bastante contente em relação a isso. Fora isso, em termos mais administrativos, fomos na comunicação com a equipe de fotografia, de filmagem, em comunicação com os nossos parceiros, os locais de apresentação, ensaio geral, confirmar horário, fazer ligação, mandar ofício, as coisas mais administrativas aí que é paralelo ao trabalho que era desenvolvido em sala de aula. O processo tem sido bem bacana, a proposição das cenas partiu praticamente deles, de uma temática deles, de um entendimento deles, de uma compreensão deles. Eu fui só garimpando, limpando e propondo ferramentas estéticas de linguagem dentro daquilo que eu posso, daquilo que me cabe, que é o teatro e a música, que é o que eu mais tenho familiaridade. Nos ensaios, comecei primeiro com proposições de cenas em grupos divididos e depois desses grupos a gente debatia muito, falava muito sobre as cenas, tanto sobre o caráter técnico da cena, também quanto a temática que estava sendo desenvolvida. E na turma da manhã a gente chegou a uma metáfora muito bonita, que é uma metáfora do peixe fora d'água. E aí eu busquei neles esse desenvolvimento, primeiro do entendimento, para depois partir para uma proposição cênica. E essa proposição cênica, juntando todo o repertório coletivo que a gente tinha criado, com cirandas, com canções, com coreografias, com dança, com artes plásticas, eu propus um roteiro de ações que eles foram desenvolvendo. Então as falas, a maioria das falas são de autoria deles. Eu propus alguns poemas como inspiração, algumas músicas como inspiração, e eles compraram a ideia. A partir do momento que eles compram a ideia, para mim o trabalho se torna interessante, porque só quando eles reconhecem parte desse trabalho que eu consigo desenvolver algo de artístico. Senão fica uma imposição do educador em sala, dizendo vai para essa marca, vai para aquela marca. É uma coisa que eu tento fugir a todo momento para poder manter também a energia deles na cena. Na turma da tarde, eles foram por um caminho que para mim foi um desafio muito, muito instigante, que foi um caminho para a dança contemporânea, que é um espaço, um lugar das artes que eu ainda não explorei, que eu não tenho total
segurança de explorar. Então, eu estava no mesmo barco que eles, eu estava descobrindo a cada momento, estava refletindo sobre cada movimento e a gente parava muito também para pensar junto, porque eu estava tão perdido quanto eles. E isso foi mais legal, porque daí criou uma cumplicidade entre educador e coletivo que a gente conseguiu trocar muitas coisas. Aprendi e estou aprendendo a cada dia muito com eles, com todos. A integração dos CCAs, elas têm sido muito boas, eu acredito que tem sido muito rica em questão, principalmente entre os educadores, de fomentar ideias, de alimentar propostas dentro desse projeto. A gente tem se conversado muito, a cada parada pedagógica eu saio com uma outra visão sobre as minhas próprias cenas e sobre o espetáculo que a gente está desenvolvendo. É um projeto que, além de artístico, ele é necessário. Nós começamos um processo bem interessante no Margarida, que foi mesclar as idades, né? Então a criança com o adolescente, para que eles possam aprender juntos e desenvolver juntos. E foi bem interessante essa proposta, porque a criança aprendia a lidar com a intolerância do adolescente, né? Porque ele já passou por essa fase, e o adolescente aprendia a lidar e ter um olhar mais sensível para a criança, entendendo que ela está em fase de crescimento, de desenvolvimento. Então essa integração em sala de aula foi importante, né, porque facilitou o trabalho do educador, porque juntava-se grupos, né, com adolescentes sendo lideranças, e aí separava-se os grupos, partia para uma criação, retornava para a sala de aula. Então esse processo de mesclar essas idades, né, e formar uma nova turma para o espetáculo, ela foi bem positiva. Paralelo a isso, nós tivemos também o trabalho dos educadores, né, de estar se conversando, né, trocando ideias do que dá certo no CCA, o que podia dar certo no outro, né, fizemos algumas trocas de educadores para poder facilitar os outros processos dos outros CCAs. Foi bem interessante porque no primeiro ensaio geral os 3 projetos estavam com muito medo de apresentar e estavam muito com aquela coisa de qual é o melhor, qual se dedicou mais, e foi muito bacana ver que eles estavam numa mesma linha, eles estavam nivelados, né, em termos de trabalho, de pesquisa, de técnica artística, seja ela dança, circo, teatro, a música, as artes plásticas. Então isso foi bem interessante, né? Então os educadores tiveram momentos em paradas pedagógicas em que eles sentavam para conversar, para discutir o tema, né? E momentos também que as crianças tiveram para poder se interagir, né? Então no ensaio geral tinha os momentos de intervalo, onde eles podiam conversar, procurar saber do outro como que ele montou a cena, como que foi, se foi fácil, se foi difícil. Então essa integração entre os 3 CCAs e as turmas entre si com os educadores foi um processo muito positivo, né? Foi valioso aí para a equipe toda. Minha participação enquanto estagiária nesse processo foi questão de auxiliar mesmo o educador. Então, um educador estava precisando de uma ajuda e aí eu ia lá e fornecia essa ajuda, uma questão mais de auxiliar mesmo. E aí eu passei mais tempo com a Thaís, que ela estava falando sobre deficiência com o grupo, e foi um processo bem difícil, porque o grupo no início rejeitou muito o tema, que era sobre a deficiência, e aí conforme foi passando isso, eles foram aprendendo a conviver com o novo, que era a questão do tema. E aí eu fui passando para os outros educadores, que no caso foi o Kennedy e a Cássia, e aí cada um foi tendo uma experiência diferente por conta do gênero que estava sendo tratado dentro de sala. E aí na hora da junção do Sonho Jovem com Margarida e Semeando, foi uma questão bem louca, porque no início estava não tinha ligação entre uma cena e a outra, e aí a gente teve que quebrar bastante a cabeça para poder criar sentido nas coisas. E aí após a gente expôs o que a gente achava,
E aí a gente dando essas ideias do que poderia ser melhor, aí tudo foi linkando de uma maneira mais fácil. Eu aprendi muito com eles e aí eu gostaria de agradecer essa questão do quanto foi importante estar com eles nesse espetáculo. Assim, ver as crianças se entregarem para essa proposta, né, perceber como eles estavam sensíveis, né, em perceber o outro, em se dedicar para os ensaios. Então tinha criança que ia desistir, a gente ia lá, conversava com jeitinho, né, para a criança poder continuar, e no final tivemos um resultado muito lindo, né, assim, eu fico com o coração cheio de alegria, né, fico emocionado em falar isso, né, por ser o primeiro espetáculo. Nós chegamos onde nós queríamos, né, e daqui para frente eu espero mais desse CCA, né, espero mais da equipe de educadores, e queria dizer que ficou um trabalho maravilhoso, né, tanto agradecer aos educadores, principalmente a família por confiar no meu trabalho, confiar no trabalho da equipe no qual eu faço parte, e dizer que sem vocês isso aqui não seria nada, nós não teríamos feito o que fizemos até agora, e 2015 tem muito mais para acontecer, pode ficar esperando. Nós temos trabalhado muito, além de trabalhar o artístico, o lado artístico da criança, a gente tem trabalhado também a sensibilidade, tem trabalhado também muito a autoestima e está tendo um resultado muito positivo. As crianças estão chegando, estão comentando, os pais estão vindo falar na reunião: olha, meu filho não era assim. De repente eu pego ele de frente do espelho e se descobrindo e cantando uma música, e eu trabalho muito com MPB também, e às vezes é uma música que o pai nunca pensou que a criança fosse cantar em casa, e aí a criança chega em casa e canta aquela música, e é um trabalho que envolve toda a família, né? Então estou muito feliz com a realização desse trabalho, e eu tenho percebido que esse trabalho ajudou muito na construção desse espetáculo, que trabalhou muito a formação deles, da expressão facial, a expressão corporal também, a interpretação, porque a música e o teatro eles caminham lado a lado, então eu tenho trabalhado muito aqui a música e o teatro. É muito gratificante, a escolha do tema foi muito importante, que nós estamos falando da diversidade cultural, né, de como, por que eu sou branca, por que eu sou negra. Nós fizemos todo um trabalho aqui com as crianças sobre esse tema, muito tempo antes de começar as cenas mesmo, nós fizemos um trabalho de identidade com eles e eles estão se descobrindo e se aceitando cada vez mais, né? E eu estou muito feliz com esse trabalho. Acredito que no dia da peça mesmo, da estreia, nós vamos ter 600 espectadores lá na plateia que vão poder aprender um pouquinho com essas crianças. O pouco que eles aprenderam, eles vão poder passar e transmitir. Vai ser um ganho muito grande, que em 1h30 de espetáculo eles possam ensinar coisas boas e ensinar que esse espectador saia diferente de como ele entrou, ele saia diferente, que esse espetáculo mexa com a sensibilidade dele e mexa com o seu lado crítico também. A minha participação no espetáculo, desde o início, da escolha do tema, a discussão com os outros projetos, né? Também a integração ter feito com os 3 projetos, os 3 CCA, se discute o tema junto, se planeja junto. Minha participação é mais nos bastidores,
né? Por detrás dos bastidores, que é assim, cuidar para que não falte nada entre figurinos, alimentação, ensaios, em todos os momentos. Então nós corremos atrás da alimentação, dos figurinos. Uma discussão. Nós vamos comprar figurino? Sim, não, vamos usar o que nós temos. E de repente a gente também decide, vamos comprar figurinos. Então é aí onde entra também a minha participação. Eu vou atrás, vou pesquisar, vou saber onde está vendendo figurino, né? Fazer pedido. E no dia da apresentação, eu fico também junto com as outras gerentes, recebendo os pais, né? Para assistir o espetáculo e também acompanhando o pessoal do CRAS, que eles também vão assistir. Então esse é o nosso papel também, de ficar recebendo o pessoal do CRAS, que o espaço não é só para brincar, que aquilo que eles estão vendo é um trabalho de uma equipe que trabalham juntos, é uma integração muito grande dos 3 serviços. Então a integração é total, isso que é bacana, a associação, que o nosso espetáculo não é uma coisa separada, cada um faz o seu e não, todos juntos. Na produção, trabalhamos as formas de regionalidade através de pesquisas e fazendo em artes visuais. Então a gente vai trabalhar sobre os índios, então vamos construir colares, vamos construir cocar, como eles vivem, o que eles comem, trazer tudo que é de rico da aldeia indígena para dentro da nossa sala. Nós trabalhamos com diversos tipos de materiais, como tintas, madeiras, folhas de diferentes tipos e construímos materiais diversos. O nosso principal material é material reciclável, trazendo a conscientização para todos. Eles estão conseguindo entender vários assuntos com mais facilidade e o comportamento deles mudaram também. Eles realmente assumiram a produção de um grande espetáculo. Eles já entenderam o que é a produção de um espetáculo. Quando os aqui ouvem, os olhos eram de fé. Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão? Outonos caindo secos no solo da minha mão. Gemeram entre cabeças a ponta do esporão. A folha do não me toque, o medo da solidão. Veneno, meu companheiro, desata no cantador e desemboca no primeiro açude do meu amor. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha, um olho cego vagueia procurando por Eu fiquei com as coreografias. A ideia de falar sobre as regiões brasileiras, e eu e a outra educadora de dança dividimos as coreografias. A gente não sabia ao certo como que seria, mas a gente começou a trabalhar junto, independente de quem que ia ficar com as coreografias, na verdade.
A Daislane, eu conheci ela na faculdade, fazendo educação física. E fluiu o trabalho, ela trabalha com balé, eu trabalho com hip hop, só que a gente consegue trabalhar juntas. Tudo que a gente faz é junto. O espetáculo é uma junção da turma da manhã com a turma da tarde, menores e adolescentes. Então é um misturão de tudo, né? E na verdade a gente não sabia como que ia ser essa junção. Foi tudo muito... O que a gente vai fazer? Que turma que a gente vai usar? Como que vai ser? E aí a gente falou, vamos usar todo mundo. Esse espetáculo é um pedaço de cada um de nós. É uma junção de tudo. E as minhas expectativas são, assim, imensas. De positividade, de entrega, com certeza. Todo esse trabalho que eu tive com as crianças foi pra ter um lado mais clássico da dança com elas, porque elas tinham só o hip hop, né? Não tinham o balé. E aí eu comecei a trabalhar isso, elasticidade, expressão. Aí quando foi com o tempo a Nathalie entrou, né? Que é a nossa oficineira de canto. E ela começou a trabalhar teatro com eles. E a gente meio que quis fazer uma junção dessas três danças, dessas três áreas, né? O hip hop, o balé e o canto, né? Em relação ao espetáculo, eu acho que tá bem legal. As crianças, elas estão, mesmo as que não estão dançando, elas estão participando, elas estão interagindo uma com as outras, estão criando uma com as outras, porque mesmo eu e as meninas estando à frente nas coreografias, a gente sempre escutou a opinião deles para saber o que era válido, o que não era válido. Em relação ao tema também, a gente já estava trabalhando há um tempo, né? Essa coisa de diversidade. Porque aqui a gente sempre teve isso, de tentar misturar as coisas, de tentar colocar na cabeça deles que eles não têm que fazer só uma coisa, que eles podem fazer outras coisas. Não só dançar o balé, não só dançar um hip hop. E esse espetáculo veio numa época certa, a gente já estava trabalhando sobre isso e mostrar a diversidade que o Brasil tem, as diferenças que as pessoas têm. E tá sendo muito legal, tanto com eles quanto pra mim também como profissional. Acho que vai crescer muito no meu currículo. E é muito legal ver que eles vêm por conta própria, que eles fazem as coisas porque eles querem. Acho que esse é o grande diferencial. E como mensagem, eu acho que esse espetáculo vai servir para passar para as pessoas que elas podem ser o que elas querem, que elas não têm que ser o que a sociedade diz ou o que o povo diz, elas podem ser o que elas são realmente. E não criar essa coisa de que todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ter o mesmo segmento. Sobre minha participação no espetáculo, foi bem superficial, mas mesmo estando distante, porque eu fiquei com a turma da Brinquedoteca, eu e a Dani, nós escrevemos um projeto para que os temas que eles estivessem trabalhando em sala para a construção das cenas, nós trabalhássemos por meio do brincar. Então, a gente sempre trazia um texto, um poema, uma música. A gente trabalhou muito com ritmo com eles, porque a gente sentia que eles tinham uma certa deficiência com isso. Eu também ajudei quando alguns educadores, por exemplo, faltavam e eu tinha que ficar com a turma, eu colocava a minha visão para elas, para as crianças, minha visão de fora, o que eu estava vendo, porque o educador tem uma visão e quem está de fora, no caso eu que estava só lecionando na Brinquedoteca, tem uma outra visão. A gente vê as coisas diferentes, entende as cenas diferentes. Então eu procurava estimulá-los a pensarem por que eles estavam fazendo aquilo, como fazer e como buscar outros caminhos. Essa foi a minha contribuição. A associação tem me dado a oportunidade de estar do lado de fora e ver como tudo funciona, é um outro olhar. E aí você ter as duas visões é algo algo muito grandioso para mim. E em segundo lugar, as crianças são maravilhosas, crianças e adolescentes, que com todo o seu amor, com todo o seu afeto, estavam sempre lá e vinham e abraçavam e davam um carinho e falavam que gostam de você. Isso te motiva muito a estar todos os dias lá e a fazer o que nós fazemos, que educar, estar com eles e ensiná-los o que a gente aprendeu um dia.
E a minha participação nisso foi fazendo reuniões com as educadoras do espaço e tentando desenvolver aqui a nossa metodologia, né? A maneira que a gente achou melhor para desenvolver o trabalho foi já tentando fazer um roteiro específico para levar para as crianças e para os adolescentes, para eles apresentarem e tal. A gente foi perguntando para eles com relação aos estilos musicais que tem no Brasil, que eles gostam, que eles já aprenderam, todos que foram apresentados no espetáculo, eles já tinham tido aula, então eles deram as sugestões dos ritmos brasileiros que eles gostariam de apresentar. Eles deram muitas opiniões também com relação à cultura, né, ao que eles já tinham visto sobre a questão africana, a questão europeia, que a gente já tinha trabalhado. Eles também pontuaram algumas coisas também. Muitos ajudaram na coreografia, não foi só as educadoras que montaram, algumas crianças e adolescentes também ajudaram. E a minha participação foi mais com relação ao roteiro, junto às educadoras, e nas reuniões com os assistentes, né, dos outros CCAs, que são o Bruno e a Jaqueline, a gente fazia reuniões periódicas para ver como é que estava o andamento, de que maneira que a gente poderia juntar as cenas que estavam sendo desenvolvidas nos 3 CCAs. Então, sobre a integração entre os CCAs, eu acho que no começo a gente teve um pouco de dificuldade, porque as crianças, os adolescentes, principalmente os adolescentes, às vezes eles entendem um pouco, eles levam um pouco pelo lado da rivalidade, assim, e tal. Mas a gente foi conversando com eles e com o tempo a gente foi trabalhando isso e eles chegaram a compreender que somos uma associação, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da história para vocês e podendo mostrar a produção do CCA Semeando Esperança, que todos possam conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Que a produção é um grupo muito especial, porque eles desenvolvem várias coisas que podem estar lá no dia do espetáculo. Então eu quero agradecer a todos por esse momento e estar compartilhando essa história com vocês e pela oportunidade. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a Associação União da Juta. Associação, para mim, é uma família. A palavra Associação União da Juta significa família, porque ela recebe as pessoas de braços abertos, ela dá oportunidade a todos, do operacional que de repente sai da cozinha e se torna um educador, da operacional que é da limpeza, tem oportunidade de se tornar um educador sem restrição, sem preconceito. A Associação da Juta, ela abre os braços para qualquer pessoa. A União da Juta, eu penso assim, é uma mãe que acolhe, ela abraça, ela transforma. Eu quero agradecer muito, primeiramente, a associação, porque quando você participa e ajuda a contribuir a um espetáculo e você vê o final dele, o processo inteiro, conhece cada detalhe de figurino, as coisas burocráticas, e você vê um final como aquele, você lembra que você já esteve em um espetáculo desse, mas que você viu tudo de dentro. Quero agradecer à associação pela oportunidade que eu tive. Foi minha primeira experiência com um espetáculo, assim, entre aspas, à frente de um espetáculo, né, que na parte organizacional a gente tomou bastante à frente, então foi uma responsabilidade muito grande, mas foi um trabalho feito com muito carinho, muito afinco, muita dedicação. A gente teve um pouco de dificuldade no começo, tal, por ser a primeira experiência, né? Mas foi um trabalho que a gente fez com muito gosto, que encheu os olhos, foi bastante emocionante ver como que as crianças começaram o processo, as crianças e os adolescentes, né? E como que foi o trabalho finalizado
o progresso que a gente teve, o desenvolvimento e o tanto que eles aprenderam e que também nos ensinaram a respeito de tudo que a gente falou, de tudo que a gente retratou. Algumas polêmicas, né? Mas tudo foi válido para nossa própria aprendizagem. Gostaria de agradecer a União da Juta pelo espaço, por confiar no meu trabalho, por estar aqui dando aula de iniciação musical, poder contribuir um pouquinho com essas crianças. Eu sei que eles aprendem muito comigo e eu aprendo muito com eles também, é uma troca de conhecimento diário. E estou muito feliz por estar aqui, por poder fazer parte desse grande evento, desse grande espetáculo. Que pode te curar. Respeito a todas as cores que a vida te brinda. Ter sempre clara a vida pra nunca machucar. Só ter na face aquela doçura de criar. Que pode te curar. Respeito a todas as cores que a vida te brinda. Ter sempre clara a vida pra nunca machucar. Só ter na face aquela doçura de criar. Do sorriso vem a verdade que pode te curar. Respeito a todas as cores que a vida te brinda.